Bom, o pastor já pregou, né? Já trouxe a ilustração, já pregou. Porque agora, nesse mês de abril, eu me desafiei, né, a vir aqui toda quarta-feira, no mês de abril, para a gente estar tratando algumas questões relacionadas ao ensino, né? Para quem não sabe, eu sou educadora cristã, formada pelo Seminário Batista aqui de Campo Grande, né? Em educação cristã, sou pedagoga e sou professora. Então, assim, tem um pouquinho, né? Já trabalho um pouco nessa área, mas cada vez mais eu sinto que eu sei menos. E com com esse mundo que está avançando, né? As tecnologias e tantas coisas, tantos assuntos aí, tantas ideologias, a gente sabe um pouco, a gente consegue um pouco, a gente sabe. Nós precisamos sempre estar nos aperfeiçoando, nos capacitando, né? E eu vim hoje, né, durante esse mês de abril, como eu falei com o pastor, o desafio era de trazer algo voltado no que o pastor, né, o Senhor passou para o pastor trabalhar esse ano na igreja, que é sobre maturidade, né? Nós temos ali um banner, maturidade é o caminho e o resultado do crescimento. Então, o tema da igreja vai trabalhar durante esse ano sobre maturidade. Às vezes a gente cresce na igreja, a gente sabe de tudo de Bíblia, né? Conhece bem a igreja, mas às vezes na nossa vida cristã nós somos imaturos. E às vezes essa imaturidade é falta de conhecimento. O próprio Senhor fala que o povo dele perece, né? Sofre por falta de conhecimento. E nós precisamos investir em conhecimento. Já mais quando se trata de crianças. Eu já trabalho aqui na igreja, já tenho mais de. Eu até perdi as contas. Vai fazer 10 anos o ano que vem. Eu sou dessa igreja. E pelo menos uns 8 anos eu já trabalho no Ministério Infantil aqui. E cada vez mais, assim, 8 anos atrás era um desafio. Hoje são outros desafios que a gente nem imaginava estar passando, né? Então, a vida está correndo, o mundo está correndo, tudo está correndo. E a igreja não pode ficar para trás, ela tem que acompanhar, só que pautado na palavra do Senhor. Então, eu vou trabalhar, como eu disse que era para líderes e pais do Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil é muito importante na igreja, né? Todo mundo aqui já foi criança, alguma vez na vida, né? Uma vez. E muitos aqui se converteram ou tiveram acesso ao Evangelho quando criança. Se eu parar aqui para perguntar para cada um, alguém vai contar alguma experiência que teve na infância, na adolescência, né? De alguém chegar, de alguém transmitir a palavra do Senhor. Porque é na infância onde a criança, né? A criança ela tem muito mais facilidade para aceitar o Evangelho do que o adulto. O adulto ele já tem todas as suas crenças, já tem toda uma bagagem, né? E às vezes ele reluta mais em aceitar o Evangelho. A criança não, a criança ela é simples. Então ela aceita, ela abre o coração. E quando nós ganhamos uma criança até Jesus, nós estamos ganhando uma vida inteira para servir ao Senhor. Por isso que o Senhor nos inspira sua palavra, educa a criança no caminho que deve andar, mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, né? Que tem pesquisas aí que dizem que mais de 90% das crianças, quando se convertem na infância, elas conseguem ter uma vida cristã mais madura, mais saudável, né? Mais, vamos dizer assim, de vida mesmo com Deus, né? Elas conseguem fazer mais, se entregar mais do que um adulto que já tem uma bagagem, né? E às vezes acaba se desviando. Mas antes da gente passar, de fato, eu gostaria de fazer uma dinâmica para nós entendermos a importância do Ministério Infantil na igreja. Eu gostaria de chamar a Jaqueline aqui na frente, parabenizar a Jaqueline que veio, né? Mesmo com uma bebê aí, já tem. Não é mais recém-nascida, né? Já tem um mês, né? 43 dias. E então, parabéns a Jaque, né? Porque é isso mesmo, a igreja dá o suporte e aí as famílias, os pais, nós precisamos nos unir para trabalharmos juntos. E eu vou chamar o Caio também. Já quero uma cadeira para você, eu estou chamando ela, eu vou levar para trabalhar, né? Vamos, senta aqui. Senta aqui. Você também vai, pega uma cadeira, senta ali.
Caio, você está com sede também? Não, assim, você está. Ai, que bonito, colabora. Você está com sede? Quer uma água? Tá bom. Vou te dar, tá? Água. Abre. Tá com sede, não tá? Vai. Abre, vou entrar. Abre sua boca. Quer mais? Não, tem certeza? Muito bem, ó. Palmas para ele. Já acabou. Vocês sentiram alguma diferença no meu serviço? O que vocês sentiram de diferente? Oi? A maneira de servir, né? Eu servi algo dos dois, eu servi? Todo mundo matou os dois, mataram a sede, né? Acredito, a Jaque gostou, ó. É isso. Isso é serviço. Então eu quero falar da diferença. Às vezes, quando nós estamos aqui na igreja, nós estamos servindo Jesus para as pessoas. Só que às vezes, para um grupo de pessoas, a gente serve o melhor, sabe? A gente usa a melhor casa, a gente usa, sabe, o prato melhor, né? Eu estou servindo um grupo melhor. Já tem outro grupo que a gente, estou servindo Jesus também, mas eu estou servindo assim, ó. Aqui, ó, é isso aqui, tá? Eu já não estou servindo da mesma forma que eu servi o outro. Eu estou fazendo acepção. E, infelizmente, isso acontece muito no ministério infantil. Às vezes, quando são outros ministérios, o serviço às vezes é melhor, é de melhor qualidade, tudo é melhor. E às vezes, quando chega no ministério infantil, é qualquer lugar, é qualquer pessoa para dar aula, para cuidar das crianças, e a gente vai desmistificar isso, esse cuidar de crianças, tá? Então, se o nosso trabalho é servir Jesus, nós servimos sim a Deus, né? Mas o nosso papel aqui, enquanto igreja, é servir Jesus para as pessoas. Só que nós não podemos servir melhor um grupo e desmerecer o outro servir de qualquer jeito. E muitas vezes isso acontece no ministério infantil. E é sobre isso que nós vamos falar. Então nós temos ali, desenvolvendo o ministério infantil com excelência. O ministério infantil é tão importante quanto qualquer outro ministério da igreja. Como eu disse, as crianças, quando nós alcançamos, né, quando o evangelho alcança o coração de uma criança, é uma vida inteira pela frente para servir ao Senhor. Só que às vezes a gente fala, será uma criança? Será que ela vai entender? Vou fazer aqui desse jeito, porque é o que dá. Vamos lá. E, na verdade, nós devemos dar o melhor das crianças. O melhor, sabe, de tudo tinha que ser no serviço cristão, servir a Jesus tinha que ser da melhor forma para as crianças. Porque delas é o reino dos céus. E falando de crianças, hoje todos nós ficamos chocados com o que aconteceu, né? Aliás, o que está acontecendo no Brasil. Estava conversando com uma amiga minha, eu falei, nossa, meu Deus do céu, apertaram o botão agora da loucura, todo mundo está saindo aí e tocando terror, o que é isso, né? E quando a gente fica triste quando acontece com qualquer pessoa, mas quando é com uma criança, parece que a sensibilidade, né? Ainda mais mães, pais, a gente se sente mais assim, aflorado, né? Porque são vidas inocentes, são crianças. A gente sabe que essas crianças, elas estão com o Senhor. A gente sabe disso. Mas a dor, né, desses pais, que o Senhor venha confortar o coração dessa família, né? Eu imagino, eu tento imaginar, eu não sei como que é, eu tento imaginar a dor que eles estão sentindo, né? Mas o importante é entender. Eu vi até hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo um relato de um pai que conheci de um dos pais, e ele disse que, como cristão, ele falou que respeitava a dor dos outros, de como que eles estavam reagindo, né? Dava para entender, tipo assim, a revolta de muitos, naquele momento vem a revolta mesmo, cada um, né, gente? Só quem passa sabe como que reage. E ele falou assim, mas eu como cristão, eu perdoo. Eu perdoo porque está doendo, está difícil. Né? E ele até lembrou os últimos momentos com o filho dele, que estava brincando com o filho dele pulando, né? Então, assim, como cristão, ele consegue perdoar. Porque ele sabe que ele foi um bom pai, que enquanto o filho dele estava aqui, ele deu o melhor. É isso, a gente precisa sempre fazer o nosso melhor. Porque
investimento no reino do Senhor. Então, primeiro, para nós desenvolvermos um ministério infantil com excelência, nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento. E o estar aqui, mesmo que você não trabalhe diretamente no ministério infantil, mas se você é um pai, uma mãe, um tio, né? Você que faz parte da igreja também, até para a igreja ter uma visão da importância do ministério infantil, sabe? Porque, como nós sempre estamos falando, a igreja, como a palavra do Senhor diz, é o corpo de Cristo. Tem os ministérios eles trabalham juntos. E nenhum ministério é melhor que o outro. Né? Então é importante, mesmo que eu trabalhe com jovens, mas eu entender a importância de quem trabalha com o ministério infantil, né? Entender a importância desse trabalho tão relevante na igreja. Então, através do conhecimento, nós iremos desenvolver ações que realmente farão a diferença. É o conhecer. Nós não podemos, quem trabalha diretamente com o ministério infantil ou com qualquer outro ministério, estagnar, parar. Não, tudo que eu tinha para aprender, eu já aprendi. Né? Lembra que eu falei? As coisas estão avançando, tudo está evoluindo, tantas coisas que estão surgindo. E como que a gente vai lidar com isso se a gente não tiver preparo? Se a gente não tiver um aperfeiçoamento, se a gente não buscar aprender mais? Então é importante nós primeiro aprendermos para depois ensinarmos. Isso em qualquer ministério. Não tem como ensinar algo se não aprender primeiro. Aí desenvolvendo, pode passar, Caio. O que é desenvolvimento? Desenvolvimento significa crescimento, progresso. Desenvolver quer dizer fazer crescer, tornar-se maior e mais forte. Né? Então, por isso que nós precisamos nos desenvolver, para que nós sejamos mais fortes, mais convictos daquilo que nós estamos fazendo. Não adianta eu querer trabalhar com o ministério infantil, mas eu não conheço nada sobre o desenvolvimento da criança. Como que eu vou lidar? Né? Aqui mesmo no ministério infantil, nós temos o culto infantil, que sempre funciona na hora da mensagem, as crianças vão, né? Vão para a salinha, a gente precisa desmistificar isso, não é salinha. As crianças não vão sair aqui para brincar, elas não vão, lógico, tem um momento, né? Por isso que quem trabalha com criança sabe do desenvolvimento da criança, sabe que uma criança não vai ficar 40 minutos ouvindo uma mensagem, né, gente? O adulto fica 40 minutos, uma hora, se mexe de um lado, se mexe do outro, né? Dá uma saidinha, volta, mas consegue, a criança não. Né? Então, tem momentos de atividades lá, no culto infantil tem, mas o foco principal é a ministração da palavra. Então, quando eu sei disso, eu fico tranquila no sentido de que o meu filho está aprendendo também na linguagem, que é a linguagem que ele vai entender. E no culto infantil, nós trabalhamos com criança até 9 anos. Por quê? Até 9 anos, ela está, depois dos 9, ela já vai entrar, já vai ser um junior. Ela já consegue sentar, ela já consegue prestar atenção no culto, né? E as faixas etárias menores já não vai ser mais interessante para essa criança, porque a gente está trabalhando com crianças até 9 anos. Então, olha as faixas etárias que tem até 9 anos. Né? São faixas etárias muito diferentes, mas elas convivem, né? Cada uma no seu espaço. E depois dos 9 elas têm que vir para a igreja para poder participar do culto aqui junto. Mas lá é culto infantil. As crianças oram, as crianças louvam, as crianças são ministradas. Né? Então nós precisamos mudar a visão. As crianças vão para saber brincar. Não. Elas vão cultuar ao Senhor, na linguagem delas, elas vão cultuar. Então, a falta de conhecimento, muitas vezes, se eu estou dando um grupo de crianças, se eu não, primeiro eu tenho que saber que eu sou chamado, né? Porque todos aqui têm um chamado. Então, se você tem um chamado para trabalhar com crianças, por exemplo, você tem que buscar conhecer sobre as crianças, ter conhecimento sobre as crianças, para você trabalhar com elas, para você servir Jesus para essas crianças na linguagem que elas vão entender.
Isso é o quê? Aperfeiçoamento. Isso é o quê? Crescimento, é desenvolvimento. Você se desenvolve para poder ajudar, para poder trabalhar naquele ministério que você está, né? Então, qual é o problema quando se trata de ministério infantil? Como eu disse, tem muitos líderes que acham que já sabem de tudo, que não precisa mais aprender. Não, eu já fiz curso, não sei. Irmãos, eu sou professora e o tempo inteiro eu tenho que fazer treinamento, formação continuada. O tempo inteiro eu tenho que estar em treinamento na escola. Toda hora a gente tem que estar, né, algumas normas vão mudando e a gente tem que ir se adequando, né? Transtornos vão aparecendo, cada vez aparecem mais transtornos. E como que a gente lida com essas crianças? Com crianças que têm defasagem na aprendizagem, né? E a gente tem que tentar trabalhar. Por que na igreja, vocês acham que na igreja não vai ser assim também? Por que no meu trabalho eu vou me desenvolver, mas quando chega no ministério da igreja, não, é para o Senhor, né? Ah, para o Senhor, Deus entende. Não, mas aí que está. Justamente por ser para o Senhor, a gente tem que dar o nosso melhor. Eu estou servindo Jesus, eu não estou servindo qualquer coisa, eu estou servindo Jesus. E para quê? Para as crianças. Eu tenho que me preparar, eu não posso me estagnar, tá? Então, antigamente, graças a Deus isso tem mudado, mas antigamente, chamavam para trabalhar com crianças, e eu já fiz parte desse antigamente, tá, irmãos? Você viu uma pessoa que tinha mais ou menos um perfil que gostava de crianças, né? Porque as crianças, elas se identificam com algumas pessoas, né? Aí a gente falava, você pode trabalhar com criança, vamos lá. É só ir lá, ficar lá, entreter as crianças. Eu já ouvi muito isso, né? Então, antigamente, falava que pegava uma pessoa que tinha mais ou menos um perfil e jogava para trabalhar com as crianças, sem preparo nenhum. Sem preparo nenhum. E isso é errado. Não pode ser assim. Não pode ser uma pessoa aleatória. Ainda mais hoje, né, irmãos? Como perigoso está, né? Hoje, a gente tem que estar assim, ó, vigilante o tempo inteiro, tá? Então, e o outro erro também, além de pegar alguém assim, olha o propósito, olha a intenção. A gente precisa de alguém para cuidar de crianças, para que os pais consigam assistir o culto. Porque criança não para, vocês sabem, né? Criança não para. Deus tem uma energia, a gente precisa de alguém para cuidar das crianças, para os pais assistirem culto. Outra motivação errada. Isso é errado. Quer dizer, aí a gente volta para a dinâmica do serviço. Quer dizer que eu vou servir o melhor para o pai, né? Vou servir o melhor para o pai, e as crianças vão servir de qualquer jeito. A criança também fala algo. Entende? Então, né? O nosso desejo é que isso não exista mais. Que nós possamos ter uma visão diferenciada. Não é qualquer pessoa para cuidar das crianças, e a motivação não é para que os pais possam assistir o culto, não. É porque as crianças, elas precisam ouvir a mensagem da salvação. Elas precisam também alcançar a salvação. Precisam ser alcançadas por Cristo. E como que elas terão se elas não ouvirem? Né? Como que elas se converterão se não for pregado para elas também, na linguagem delas? Então nós não podemos ficar colocando, sabe, quem é mais importante. Não. O trabalho do ministério infantil é muito importante, porque nós precisamos alcançar essa geração. Quem será a igreja? Quem continuará o trabalho? Somos nós? Eu já sinto as minhas forças de ir embora, sabe? Já me sinto cansada, sobrecarregada. E aí, quem vai continuar o legado? Quem vai continuar a igreja do Senhor? Aí quando a gente olha, as crianças vêm aqui, mas não é somente no sentido de achar bonito, é no sentido de nós profetizarmos mesmo, sabe? E é isso que o Senhor está levantando. Está levantando uma geração de Samuel, uma geração de Davi, e nós temos que profetizar isso, não deixar de romantizar, entendeu? Mas levar a sério o trabalho com crianças, investimento. O trabalho no ministério infantil é investimento de tempo, de dedicação, que a gente vai continuar falando. Então, é importante para quem trabalha com crianças conhecer novas técnicas, se atualizar nos assuntos que estão sendo
debatidos aí, por exemplo, ideologia de gênero. Nós precisamos nos capacitar para isso, nós precisamos estar preparados para trabalhar isso na igreja com as crianças, mostrando a Bíblia, pautados na palavra do Senhor. Não podemos nos acobardar, temos que fazer o nosso papel, o nosso trabalho, mas para isso a gente precisa se capacitar. Eu não posso chegar e falar uma coisa se eu não tiver conhecimento daquilo, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar treinamentos. Eu não sei uma coisa que a minha vida inteira eu sempre tenho feito correndo atrás, quando vocês verem, não está aqui, cadê a irmã? Não tem algum treinamento, fazer alguma coisa, buscando se capacitar, porque eu sempre acho que eu estou lá atrás, eu preciso de mais, e está pouco, como eu disse, porque tudo está indo muito rápido. Então, esse tempo atrás, ano passado, tinha os meus alunos falando de uma série lá, uma série bem pesada. E eu falava assim, meu Deus, o que esses meninos estão falando? Eu estou leigo no assunto aqui, né? Aí eu, vamos prestar atenção na aula, né? Mas toda hora eu me disse, lá vou eu assistir uma série. Nada a ver, que eu curti nada aquela série, né? De Deus, aquela série. Mas eu fui assistir para saber o que se tratava, para poder trazer à luz da palavra de Deus o que era aquilo. E quando eu assisti, que nem quando eles começaram a falar, em vez de eu falar, fica quieto, vamos prestar atenção, eu falei assim, é verdade, mas vocês viram aquele negócio não sei o que eles? Você assistiu também, eu falei, pois é. E sabe o que essa série significa? E o tempo inteiro eu falando dos meus alunos, porque para mim, meu campo missionário era a escola. Lá é o campo missionário. Onde que é o seu campo missionário? O meu é a escola. E todo dia eu faço devocional com os meus alunos e eu sempre falo para eles. Uma vez eu fiz um desenho lá de um bonequinho palito, né? Que era um desenho que dava para ver. Falei, coloquei eles um bonequinho bem no círculo. Falei assim, sabe quem é o alvo de Satanás? Vocês. Vocês são. E vocês estão sendo bombardeados o tempo inteiro, vocês não estão nem percebendo. Vocês estão se divertindo, brincando, levando a vida na alegria. E por trás disso, Satanás está atacando vocês. Ele usa a internet, ele usa os jogos, né? As séries. E estão atacando vocês o tempo inteiro, propaganda, tudo. Nossa, Bruno, deve ser bem casado, você começa a ver aqueles olhos arregalados e fala, amém, glória a Deus. Porque Deus está me usando aqui para alertá-los. Eles não vão poder dizer, aqueles aqui, eles não vão poder falar, não. Ninguém falou. Na minha infância, lá atrás, ninguém falou. Eu estou trabalhando com 30 alunos. Para mim, são 30 famílias ali que Deus está me usando para trabalhar nessas 30 famílias, plantando a semente. Quem vai colher, não importa. Meu papel, a minha função é semear. O Senhor vai cuidar. Quem vai colher lá na frente? O Senhor, né? A igreja do Senhor. Mas nós precisamos, sabe? A gente fala assim, não, eu não vou procurar isso não, porque aí você vai ficar alheio à situação e não vai trabalhar porque você não quer falar de certo assunto. Então nós precisamos nos aperfeiçoar, nos capacitar. Precisamos desenvolver esse ministério, né? Que o Senhor nos deu. Pode passar, Caio. Pode passar, importante, né? Já falei. E lá em Romanos, vamos abrir lá em Romanos 12. Nós temos a palavra do Senhor para nos mostrar como que nós devemos agir, de que maneira que nós devemos servir, seja no ministério infantil, seja no ministério com jovens, adolescentes, mulheres. É o mesmo, a receita é a mesma, né? Nós precisamos fazer com isso aqui. Romanos 12. Ali já está, mas acho que está pequenininho, acho que vocês vão conseguir enxergar. Mas Romanos 12, 6 e 7, eu vejo a minha versão. Fala assim: tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecias, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Como que o Senhor quer que a gente o sirva? Com dedicação, com esmero. O que é dedicação?
entrega e sacrifício. Então, quem exerce seu ministério de dedicação, irmãos, que não fazem de qualquer jeito, é uma pessoa que se sacrifica. É uma pessoa que, às vezes, enquanto o outro está na Netflix, está assistindo vídeos, ou está lendo livros, ou está preparando um recurso visual, né? Porque quem trabalha com criança sabe que a criança, ela é visual. Boa parte das crianças, a gente transmite a mensagem e usa a parte visual dela. Nós, os adultos, nós somos mais auditivos, né? A gente ouve e a gente consegue associar a ideia. Ouvindo, a gente aprende ouvindo, né? Nós aprendemos ouvindo, vendo, fazendo. E cada um desses aí tem uma porcentagem, né? Mas a criança, ela é muito mais visual do que qualquer outro. Então, quando um professor de ministério infantil, uma tia, chamada tia, quando ela vai preparar uma aula, por exemplo, se eu fosse preparar isso aqui para crianças, eu não estaria falando. Eu estaria mostrando muitas coisas visuais. Se eu vou contar, o pastor pode vir aqui pregar domingo sobre a Páscoa, todo mundo vai entender. A criança não pode até entender, mas ela vai aprender muito mais se ela observar os visuais de cada momento da primeira Páscoa, de Jesus entrando em Jerusalém, né? Se tiver um visual, alguma coisa, se ela fizer ainda alguma coisa manual, ela vai aprender muito mais. Então, um professor que trabalha com criança, ele se dedica, ele vai investir tempo na vida dele preparando o visual. Que para quem não entende, acha bobeira. Mas não é. Não é. Isso é dedicação. Se é o meu ministério, eu vou fazer da melhor forma possível. Porque é uma responsabilidade, irmãos. Servir Jesus é uma responsabilidade muito grande. E nós vamos prestar contas de como que a gente está servindo Jesus para as pessoas. Se a gente está fazendo acepção de pessoas que estão sendo melhor que o outro, sendo de qualquer jeito, nós vamos prestar contas. E isso pode nos assustar ou não, né? Mas nós precisamos fazer com dedicação. Uma das características do ministério infantil é o ato de ensinar. De que maneira que nós vamos ensinar? Com dedicação. Às vezes uma aula, o Alisson também assim é bem, prepara bem nas aulas dele, né? Ele se dedica bastante a uma faixa etária dele. Se ele for professor do ministério infantil, Alisson, quanto tempo você investe no preparo de uma aula? Você já calculou? Você manda as crianças iam ser o mês, né? Porque é o certo isso. O preparo de uma lição bíblica, para qualquer faixa etária, você precisa se dedicar. Você precisa se deitar sobre o texto, você precisa ver versões, buscar recursos, para você chegar aqui na aula de quanto? 50 minutos? 50 minutos. Porque para a criança, além de a gente fazer essa parte ali teórica, né, de pesquisar e tudo, a gente tem a parte ainda prática de preparar slides e tudo mais. Então, se não tiver dedicação, irmão, vai ser de qualquer jeito, e de qualquer jeito que o Senhor serve. Né? Então, como que a gente se dedica? No planejamento de aula, no planejamento do grupo infantil, no conhecimento, no estudo, na ampliação dos temas atuais. Não podemos servir as crianças de qualquer jeito, tá? Então, se nós não estamos dispostos a nos dedicarmos, a nos sacrificarmos, então você não tem que chamar para esse ministério. Todos nós temos que chamar, mas na hora de você se dedicar, você fala, não, que é pesado, vou dar conta disso. Então, meu querido, não é a minha área. Procura outro ministério que você se encaixe melhor. Mas qualquer um deles você vai ter que se dedicar. Qualquer seja para recepcionar os irmãos, você tem que ter dedicação. Tudo tem que ter dedicação, né? Geralmente, o que as pessoas elas fazem, né? Existe a diferença de cargo e ministério. Cargo é aquele que o pastor geralmente fala, olha, você vai fazer tal coisa esse ano, tá bom? Você vai cuidar, vai ficar na recepção, ou você vai cuidar da parte de
pode até não fazer. Mas é aquilo que eu falei, você vai ter que prestar conta ao Senhor depois. Mas se o Senhor te deu um ministério, você tem que fazer com dedicação, procurar se aperfeiçoar. Claro que a gente até devolve, né? Agora, ministério, né? Eu, por exemplo, eu ocupo alguns cargos na igreja. Eu estou como líder do louvor. Eu amo ocupar louvar, mas eu sempre falo a todo mundo. O meu chamado é o ensino. O meu chamado é o ministério infantil. Eu posso estar em qualquer cargo, qualquer coisa que vocês me colocarem, eu vivo. Mas, aquilo que vocês vão ver aqui, eu vou tentar me dedicar em todos. Mas aquilo que arde, aquilo que é chamado, aquilo que eu sei que foi Deus que me deu, é o ensino, é a educação, é o ministério infantil. Então, isso eu vou poder falar, Deus, irmãos, até se eu quisesse, eu não consigo. Sabe quando você tem chamado, você vai em alguma igreja, a primeira coisa que você fica procurando é a coisa do ministério infantil. Quando eu cheguei nessa igreja, eu lembro até hoje, tinha um armário que está lá no salão das crianças. Hoje, eu cheguei e vi aquele armário lá, né? Eu falei, opa, tem um armário, o professor adora armário, né? Ele fica maluco atrás de armário, viu, irmãos? Armário, caixa, essas coisas, tá bom? Fica chique. Aí eu vi aquele armário e falei, olha, tem ministério infantil aqui. Aí, eu achei que aquele armário tinha uma porta para depois, mas não tinha porta, era só aquele mesmo, né? Aí eu fui ver, depois eu fui soldando, eu fui ver que aquele armário não era do ministério infantil, eu fiquei tão frustrada, pastor. Porque aquele armário não era do ministério infantil, irmãos, era de guardar um monte de cor de carro, de um monte de coisa. E eu fui procurar, cadê o ministério infantil? Não tinha. Eu falei, opa, então bora trabalhar, né? Bora procurar arrumar um armário para as crianças. Porque quem trabalha com crianças, a gente sempre quer o melhor das crianças. A gente sempre vai estar lutando pelas crianças. Eu sou uma eterna lutora pelas crianças. Porque as crianças elas não têm voz. Para elas vão falar do quê? Elas vão repetir, olha, pastor, imagina que as crianças chegam para o Senhor, depois de falar assim, pastor, nós queremos mostrar nós queremos, né, o novo Lula, nós queremos, tudo que a gente tem hoje no ministério infantil foi começado com luta e apoio da igreja, né? Mas para que a igreja entendesse a importância disso, precisou de alguém lá e meter a cara, tá, botar a cara, tá, falar, não precisa. É disso que eu falo, de lutar. Isso é lutar, sabe? Você mostrar a importância daquilo, não simplesmente por ter, mas a importância daquilo. Eu já estou indo no final, tá, irmão? Já estou finalizando. Então, ministério a gente não pode devolver, tá? Porque é dado por Deus, é aquilo que o Senhor nos dá, nós não podemos devolver. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos nos dedicar. Nós estamos dispostos a nos sacrificarmos pelo ministério que o Senhor tem nos dado? Seja o qual for ele? Então, nós precisamos fazer tudo o que nós precisamos fazer é com amor. Nós precisamos trabalhar para as crianças com amor, com dedicação. Olha aqui, visualzinho, já tem que ver nada, né? Olha aqui. Com amor, irmãos, é com dedicação, é com zelo. Primeiro, porque é para o Senhor. Primeiro para o Senhor. E depois vem para as crianças, servir Jesus também. Vamos fazer a ação. Para finalizar, aí eu quero a responsabilidade para quem trabalha com crianças, tá? Quem já trabalha no tempo, quem trabalha. Pode passar, Caio? Algumas perguntinhas para nós refletirmos. Essa primeira aula é mais para a gente fazer uma introdução, tá? Perguntinhas. Como que você, será que estamos desenvolvendo o nosso ministério com excelência? É o melhor? Excelência é aquilo que é de melhor. É excelente. Né? Está ótimo? Não, está ótimo, está melhor que ótimo, está excelente. Estamos desenvolvendo na medida do possível, porque a gente também tem impossibilidades, né? De recursos, de espaço, isso, enfim. Mas dentro das nossas possibilidades, estamos fazendo com excelência aquilo que cabe a nós. Outra coisa, qual nota eu me dou de 0 a 10 daquilo que eu tenho feito? Isso eu pergunto para mim também, tá? Uma pergunta para mim. E os pais também podem se fazer essa pergunta, porque o ministério com a criança também começa em casa, né? Ser pai e mãe também é um ministério, né? Você vai ter que cuidar daquela vida, você vai ter que prestar contas. Quanto mais filhos você
Mas por quê? Se as mulheres se sentem, acham que estão meio gordinhas, pede uma criança para desenhar, a criança não tira sem nada. Aí não adianta ficar frustrada, não, elas são sinceras. Então, se você, uma criança fosse definir o seu trabalho, ou o seu filho fosse te definir como pai e mãe, qual seria essa definição? Será que você ia gostar de ouvir a sinceridade da criança? E à luz da Bíblia, como seria definido o meu ministério? Diante de Deus. Diante de Deus. Como que você acha que o Senhor define o seu ministério? Como que você tem feito? Então vamos a isso, para nós encerrarmos essa primeira aula. O resumo é, nós temos um chamado. Quem trabalha com crianças tem um ministério com crianças. E a gente precisa fazer com dedicação. Servir da melhor forma possível. Com dedicação, com amor, com zelo. E não é uma tarefa fácil, porque nós temos muitos desafios. E nas outras aulas nós vamos ver quais são esses desafios que nós temos. E lá no final a gente vai ver o que nós podemos fazer como igreja e família, para nós cumprirmos juntos essa missão de servir Jesus para as crianças. Amém? Que Deus nos ajude e nos capacite. Pastor?